A história começa com um jogador hardcore chamado Kenneth, que acaba de terminar um jogo que levou 3 anos inteiros para completar. Depois de zerar esse jogo, ele, encosta ali na cadeira, solta aquele suspiro, pensa em como tudo aquilo foi chato e decepcionante. Apesar do longo tempo que ele levou, o jogo nunca chegou a desafiar ele de verdade. O que o Kenneth realmente deseja é um jogo que leve ele até o limite, algo tão difícil que ele levaria pelo menos 10 anos para vencer. Ele quer um verdadeiro desafio, tá? Não um negócio que ele pode superar só com paciência. Com isso em mente, Kenneth imediatamente começa a procurar o seu próximo jogo. Ele rola a tela, passando ali por diferentes títulos, algumas resenhas e recomendações, só que nada chama atenção. De repente, a tela do computador falha e começa a oscilar. Um texto estranho aparece, oferecendo um jogo que nunca termina e que se passa em um mundo fantástico repleto de magia. Os olhos do Kenichi começam a regalar de empolgação. Ele nunca ouviu falar de um jogo infinito e que, a ideia por si só conquistou ele. Com o coração acelerado, sem hesitar, ele clicou na opção que tinha e depois foi solicitado que escolhesse o nível de dificuldade. As opções variavam, né, do fácil até o difícil, algo comum de alguma forma e desinteressante para ele. Só que, ao rolar mais a página, ele percebeu uma opção extra no final da lista, modo infernal, né, basicamente, que seria o mais difícil de todos. Isso era algo que ele nunca tinha visto antes, e sua empolgação disparou. Talvez esse final fosse um desafio que ele procurava, né? E sem pensar duas vezes, ele escolhe o modo infernal. Em seguida, seleciona a classe invocadora e clica confiante no botão iniciar. No mesmo instante, algo estranho acontece e a tela pisca intensamente. Antes que ele possa reagir, é sugado diretamente para dentro do monitor. No momento seguinte, ele acorda num mundo completamente diferente, como um recém-nascido, chorando ao nascer, né? E aí a família pobre de camponeses que ele tá começa ali a aparecer e tal. Pouco depois do nascimento, um homem o segura com cuidado e lhe dá um nome: Alan. Surpreendentemente, Alan não se sente desesperado com a situação. Na vida anterior, ele era um gamer falido de 35 anos, então ele estava preso no emprego sem futuro. Comparado com aquilo, essa nova vida para ele parece um recomeço. Reencarnar deu a ele uma segunda chance para viver algo melhor e mais significativo. Só que, no momento, o Alan tem apenas 1 ano de idade e ainda não consegue falar. Ele pensa com mais clareza, de alguma forma, consegue organizar suas ideias para poder entender que as pessoas dizem ao seu redor ali, observando tudo atentamente, acho que é o primordial para agora, né? E ele também percebe que a língua falada nesse mundo é japonês, sendo o idioma comum por lá. Alan e sua família vivem numa vila fronteiriça, onde os pioneiros pagam impostos a um senhor feudal em troca do direito de cultivar a terra. A vila ainda é nova, né, um pouco desenvolvida e nem sequer possui um nome próprio. O pai de Alan se chama Holden, um homem trabalhador, atencioso, que faz tudo o que ele pode para poder sustentar a família. Pela aparência, Alan estima que tenha cerca de 20 anos. A sua mãe se chama Ja. Provavelmente está no final da adolescência. Observando o quanto seus pais são próximos e amorosos, Alan sabe que é apenas uma questão de tempo até ganhar irmãos mais novos. Mais tarde naquela noite, depois de ele colocar ela para dormir, o Alan ficou quieto na cama, pensando. De repente, ele se lembra de que nesse mundo deveria ser um invocador. Curioso, ele tenta abrir a janela de status para verificar suas estatísticas, porém, em vez disso, um grande livro se materializa e começa a flutuar em cima dele. Alan grita em choque vendo aquilo, e o seu grito chama a atenção dos pais. Em pânico, ele faz o livro desaparecer antes que eles entrem no quarto. E quando eles viram, nada parecia errado. Os pais presumiram que era apenas um barulhinho de sono e saíram dali. Assim que ficaram sozinhos de novo, Alan traz o livro de volta e ele descobre que aquilo é um grimório contendo detalhes sobre as estatísticas e habilidades. Lendo, ele começa a confirmar realmente que ele é um invocador, assim como ele escolheu no jogo. E o livro explica que ele pode invocar criaturas, mas por ser muito jovem, ele está limitado a insetos e pequenos animais. Mesmo assim, o Alan fica extremamente animado, tentando invocar um inseto imediatamente. Só que não importa quantas vezes ele tente, nada acontece. Depois de várias tentativas frustradas, ele se acalma de alguma forma e pensa melhor. Então, ele se lembra de outra habilidade descrita no Grimório, que é criar. Ao ativar essa habilidade, finalmente algo acontece. Um cartão de criação do inseto aparece bem na sua frente. Vendo isso, Alan percebe que precisa criar uma criatura primeiro, antes de poder invocá-la. Agora que ele tem a carta de criação, ele se prepara para finalmente invocar o inseto corretamente. Só que no momento em que ele está prestes a fazer isso, sua mãe entra no quarto para ver o que ele está fazendo, e aí o Alan reage imediatamente, deitando-se de novo e fingindo que estava dormindo. Mesmo depois disso tudo, e que a mãe saiu do quarto, ele percebe que está subitamente muito cansado. As pálpebras ficaram pesadas, e aí ele começa a entender que é inútil tentar permanecer acordado. Decidindo que é melhor descansar, resolve dormir e deixar a invocação para a manhã seguinte. Na manhã seguinte, quando seus pais não estão observando, Alan cuidadosamente pega o seu grimório de novo. Dessa vez ele consegue concluir a invocação com sucesso,
Num instante, um gafanhoto gigante aparece e pula diretamente em cima dele. O Alan entra em pânico, mas rapidinho ele tenta dar ordens à criatura, mandando ela obedecer ele. Infelizmente, o gafanhoto não demonstra interesse e simplesmente sai pulando sozinho. Confuso, o Alan verifica o Grimório de novo, esperando encontrar uma explicação. Ele conta as estatísticas do gafanhoto registradas no livro, além de uma informação importante. Ele precisa dar um nome à criatura invocada. Depois de pensar um pouquinho, o Alan decide chamar ele de Dina. E ao observar a própria ficha de status, ele percebe que invocar Dina realmente aprimorou suas habilidades. Só que antes que pudesse comemorar, sua mãe entrou de repente no quarto. Ela percebe Dina imediatamente e com muito medo de insetos, ela reage sem pensar esmagando o gafanhoto na mesma hora. Assim, Dina desaparece instantaneamente. Depois de alguns dias treinando suas habilidades e testando coisas diferentes, Alan finalmente consegue invocar outra criatura. Dessa vez é um pequeno rato, ao qual ele decide dar o nome de Mousse. E aí, infelizmente, o Mousse, ele de alguma forma parece ser tão pouco inteligente quanto o Dina era e raramente obedece às ordens. A maior parte do tempo ele faz o que ele quer. Só que ao contrário de Dina, Mousse de alguma forma possui uma habilidade útil chamada correria, que permite a ele se mover com a velocidade extremamente alta. Embora ainda não seja muito obediente, pelo menos ele usa essa habilidade quando o Alan pede, o que já deixa o garoto um pouco mais satisfeito com a invocação. Alan passa o resto do dia estudando cuidadosamente o Grimório, e ele lê cada página repetidas vezes, tentando entender como a invocação realmente funciona e o que precisa fazer para conseguir monstros mais fortes, capazes de obedecer os comandos corretamente. Ele pensa em diferentes métodos, possíveis ali, condições de combinações de habilidade, mas por mais que estude, não encontra uma resposta clara. No fim, todo o esforço não leva a nenhum resultado concreto, e ele acaba se sentindo frustrado. Mais tarde, o pai de Alan, Holden, finalmente retorna para sua casa. Suas roupas estão manchadas de sangue, deixando claro que ele acabou de voltar de uma caçada perigosa. Orgulhoso, ele conta a Alan que conseguiu abater um javali enorme, descrevendo o quão grande e assustador ele era. Então ele pergunta a Alan se gostaria de vê-lo. Ao ouvir isso, o Alan fica extremamente animado. Seria o primeiro monstro real que veria nesse mundo. Vendo a empolgação do filho, Holden decide levar ele junto. E essa é a primeira vez que Alan sai de casa, então ele se sente emocionado, né? Durante o caminho, seu pai aponta para um bando de pássaros chamados Albarron. E aí, nessa época do ano, eles voam rumo ao norte, marcando ali uma chegada do outono. Holden explica que escolheu o nome de Alan inspirado nessas aves. Após cerca de 10 minutos de caminhada, eles chegam ao local onde o javali está sendo cortado. Várias pessoas trabalham juntas, processando o monstro. Inicialmente, Alan está cheio de empolgação e observa tudo de perto, mas quando ele olha com mais atenção, essa empolgação lentamente se transforma em medo. Ver uma criatura tão grande e poderosa pessoalmente faz ele perceber o quão assustador aquele mundo realmente é. Alan entende que se tivesse que lutar contra algo assim naquele momento, ele não teria a menor chance. Pouco depois, um homem chamado Jera, vizinho deles, aproxima ali e acaba parabenizando Holden pela conquista. Logo, os outros moradores também começam a elogiar, reconhecendo que derrotar um javali daquele porte não é uma tarefa fácil. Holden então apresenta Alan a Jera. O homem fica impressionado com o quanto o garoto é educado e bem comportado, especialmente considerando que tem apenas 1 ano de idade. Em seguida, Alan pergunta quão forte um javali realmente é. E Jera, de alguma forma ali, explica que eles são monstros perigosos, que normalmente são necessárias cerca de 20 pessoas para derrotar só um. O Alan, então, absorve essa informação em silêncio. Isso dá a ele uma noção clara do nível de força existente naquele mundo e o tipo de ameaça que ele poderia enfrentar no futuro. Cerca de 10 meses depois, Alan recebe a notícia empolgante. Finalmente ele alcançou o nível 2 como invocador, e esse avanço permitiu a ele criar cartas de criaturas de rank G. Isso já representa um grande passo para a jornada dele, tá? Além disso, ao alcançar um novo nível, ele adquire uma habilidade totalmente nova que lhe permite fundir as suas criaturas invocadas. A melhor parte é que o espaço do inventário também dobra, o que significa que agora ele pode acumular o dobro de buffs que antes, aumentando muito o seu potencial de força. Naquela noite, depois do jantar, Alan está mais animado do que nunca com seu novo nível, a sua nova habilidade, né, de inventário ampliado, e ele se prepara com entusiasmo para testar a sua técnica de fusão pela primeira vez. Porém, logo ele acaba desapontando ao perceber que ainda não consegue utilizar em suas cartas. Mesmo com um MP completamente cheio, não importa o quanto ele tente ou quão cuidadosamente ele siga nesse processo, a fusão simplesmente não ativa. Isso frustra ele, mas ele entende que ainda é muito jovem e não possui força suficiente. O tempo passa e quando o Alan completa 3 anos de idade, já é possível perceber o quanto ele evoluiu na sua trajetória como invocador. Depois de muitas tentativas e práticas constantes, ele finalmente consegue usar sua técnica de fusão em algumas das suas cartas. Por meio desse processo, ele cria uma carta de pássaro e a criatura invoca recebendo o nome de Chappie. Chappie possui uma habilidade especial chamada imitação de voz, que permite a ele imitar perfeitamente tudo que o Alan diz. Ao ouvir a sua própria voz sendo reproduzida pelo pássaro, o Alan ele percebe imediatamente o quão útil essa habilidade pode ser. Ele imagina usar Chappie para confundir os inimigos, atrair monstros para armadilhas ou criar distrações durante as batalhas. Observando tudo o que ele aprendeu até agora, Alan se sente satisfeito.
Ele reconhece a profundidade e a complexidade desse mundo e admite para si mesmo que ele é muito mais hardcore do que qualquer jogo que tenha experimentado da sua vida anterior. Por volta das 3 da tarde, uma das suas amigas, garotas chamadas Karina, vai até a sua casa para brincar. Como sempre, eles começam uma disputa de cavaleiros ali, lutando com espadas feitas de gravetos. No início, o Alan subestima ela, acreditando que vencer seria fácil. Só que, para sua surpresa, Karina é muito mais rápida e ágil do que esperava. Ele se move ali com muita precisão, esquiva dos ataques e contra-ataca antes que possa reagir. Alan tem dificuldades em acompanhar o ritmo dela e, antes que perceba, acaba perdendo essa luta. No final do dia, ele estava completamente exausto, derrotado, se sentindo mal por ter perdido para Karina. Seu corpo dói, o orgulho está ferido, mas em vez de desanimar, ele faz uma promessa silenciosa. Da próxima vez, ele estaria mais forte. Naquela noite, uma notícia importante é revelada à família. Teja anuncia que está grávida. E ao ouvir isso, o Alan diz ao pai que quer ajudar a colheita de batatas ali, né, já que a sua mãe não poderia trabalhar tanto. No fundo, ele sabe que consegue lidar com o trabalho físico, porque sua resistência é maior do que de uma criança comum. Só que seus pais não sabem disso. Eles dizem gentilmente que um garoto da idade deles não precisa trabalhar e deve focar em brincar e aproveitar a infância. Também o incentivo a continuar passando tempo com Karina, já que percebem o quanto ela deixa feliz. Em seguida, mencionam que estão ansiosos pela cerimônia de avaliação de Alan. Sem entender, Alan pergunta o que é isso. Então, seus pais explicam que quando ele completar 5 anos, vai ter uma cerimônia divina para poder determinar o seu talento. Eles esperam que o Alan ele receba um talento poderoso, algo que possa libertar a família da vida dura como camponeses. Alguns meses depois, durante o inverno, Alan acidentalmente se esquece de guardar Dina, e por causa disso, sua mãe acaba vendo um inseto assustado e escorrega e cai no chão. Holden corre para ajudá-la e percebe que a bolsa rompeu. O bebê já estava a caminho. Karina também estava presente naquele dia, né, já que ela e Alan estavam brincando juntos. Holden rapidamente pede a Karina que vá buscar os seus pais ali, porque eles têm uma experiência com parto e tudo mais. E pouco tempo depois, Jera e sua esposa Matilda chegaram para ajudar. Matilda assumiu o controle da situação, mandou todos os homens saírem da casa dizendo que precisava de privacidade para realizar o parto. Ao longo da noite, as coisas foram passando, e na manhã seguinte todos acordam com o som do bebê chorando. Eles correm e descobrem que o bebê nasceu em segurança. Deja já está ali pedindo para que Holden escolha o nome e ele decide chamá-lo de Mesh. Deja adora esse nome imediatamente, né? Mas por alguns segundos pergunta de onde que veio, se ele veio de algum monstro ou algo do tipo. E o Holden admite que sim. Mas mesmo assim ela gosta e os dois começam a rir. Sendo acompanhado por todos, enquanto a família ri e celebra, Alan observa o silêncio. Refletindo sobre tudo, ele percebe que nunca entendeu completamente o motivo de ter reencarnado. Além do desejo desesperado de jogar um jogo, né, realmente desafiador. Ele se lembra da vida vazia que ele tinha antes e ele percebe que ele estava completamente satisfeito em deixar ela para trás. Nesse novo mundo, ele se sente muito mais livre, cheio de possibilidades e, acima de tudo, percebe que a sua nova família é a melhor parte da sua segunda chance. Ele ainda não sabe como ele vai fazer isso, mas faz uma promessa silenciosa. Não importa o que aconteça, ele vai libertar sua família dessa vida difícil. Algum tempo depois, quando Alan tem 5 anos, ele pergunta ao pai como é a cerimônia de aptidão. O homem explica que se trata de um evento especial do qual todos, desde os servos até nobres, devem participar ao completarem 5 anos. Se Alan demonstrar uma boa aptidão, por exemplo, ele pode ter a chance de subir de vida ali e deixar de ser um servo. O problema é que ele vai ter vários rivais. E o garoto não entende o que isso significa, então o pai explica que quando chegarem pela primeira vez às terras, as pessoas começaram a ter filhos depois de filhos, e em outras palavras, tem muitas crianças da mesma idade que o Alan nesse momento. Nesse instante, Krina aparece por cima do ombro do pai e chama Alan para eles irem juntos ao evento, e assim os 4 se reúnem, né? Depois de uma caminhada, Krina fica impressionada com a quantidade de casas que encontram na vila, aonde o teste vai ser realizado. Enquanto Alan observa tudo com admiração, Krina jura que vai se tornar uma cavaleira, caso seja designada como espadachim. Quando chegam à igreja onde o teste é feito, o Alan percebe que os plebeus usam roupas muito melhores do que as dele, o que indica claramente que eles possuem mais dinheiro do que a sua família. Ele até ali, de alguma forma, escuta alguns garotos zombando dele por ser um servo e tal. E em meio de tudo isso, os oficiais religiosos sobem às portas da igreja e pedem a bênção de Elmia, o deus da criação, para que todas as crianças tenham oportunidades iguais. Afinal, esse país já viu heróis cujas linhagens um dia pertenceram à servidão. Por exemplo, Classes, o santo. Basicamente, o cara nasceu como um humilde plebeu, enquanto Deverg era um lorde, né, da espada, e foi apenas um servo no passado. Se sentindo esperançoso ao ouvir isso, Alan se lembra de que antes de reencarnar, viu que classes como herói, lorde da espada, eles precisavam começar nas camadas sociais mais baixas. E em seguida, os participantes são chamados para entrar na igreja e dar início ao que eles aguardavam, né, a grande avaliação. Alan observa a estátua de Elmer, o deus da criação, então o líder do grupo religioso convida o chefe da vila, Doge, para iniciar a avaliação com o seu filho, Palomomas.
E aí, cada criança deve tocar uma esfera de cristal, então os atributos e talentos revelados são todos escritos em uma placa de metal atrás do sacerdote. Com isso, a atenção toma conta do líder da vila, que começa ali a suar de tanta expectativa. Não muito diferente, o seu filho se aproxima da esfera de cristal. Logo, seus atributos aparecem na placa de metal, organizados da mesma forma que Alan já tinha visto com sua própria página de status. Palomamas possui o talento, de se tornar um comerciante, o que deixa o pai extremamente satisfeito e emocionado. Sem entender muito bem e achando que qualquer talento já era motivo de comemoração, Alan verifica seu grimório, que apenas ele consegue ver, e percebe que os atributos são exibidos como rankings em vez de números. Enquanto isso, os outros garotos passam pela avaliação e, ao descobrir que não possui talento nenhum, sai correndo aos prantos até o pai, que o abraça com carinho. Em seguida, o garoto arrogante dá um tapa no próprio rosto antes de descobrir o seu talento para boa sorte. Ele então comemora em saber que será um machadeiro. Alan fica impressionado ali ao perceber que esse garoto, Dagora, ele recebeu um dos atributos com um rank de primeiro nível, o primeiro que ele vê com toda a sua vida, E com o passar do tempo, todas as crianças realizam as suas avaliações, até que resta apenas Alan e Krina no final. Ansiosa para acabar logo com aquilo, Krina corre em direção à esfera de cristal e assim que estende a mão, o item emite um brilho extraordinário. Então, a placa de metal revela que a garota possui o talento para se tornar o Lorde da Espada, algo que é praticamente um milagre. Enquanto todos ficam atônitos ali diante da raridade de um talento tão poderoso, Krina resmunga, dizendo que queria só ser uma espadachim. Alan então entende que ela sempre foi tão dominante nos seus duelos por causa disso. E finalmente o filho de Roden é chamado para avaliação. Sendo a última criança do evento, sem demonstrar ansiedade, Alan só precisa tocar na esfera de cristal e finalmente mostra aos pais que é um conjurador. Só que ele é literalmente lançado para trás pela força mágica brutal que emana do item, acompanhada pela luz 2 vezes mais intensa do que surgiu quando Krina foi avaliada. Sem conseguir ler o resultado, Holden corre até o sacerdote e pergunta qual foi o veredito. Mas de uma forma inacreditável, o garoto não possui talento algum na classe que deveria aparecer. A placa exibe uma falha repleta de letras aleatórias. Enfurecido, Alan começa a amaldiçoar as famílias dos desenvolvedores por não conseguirem consertar esse jogo lixo, mas Holden permanece calmo e chama o filho para eles voltarem para casa. Horas depois, os dois retornam aos braços de Teresia e Mesh, o que aquece imediatamente o coração de Alan. E não apenas naquele momento, tá? Quando todos se reúnem ao redor da fogueira, seus pais deixam claro que sempre estariam ali. Ele sempre vai ser precioso para eles, independente de ter talento ou não. Diante de tanto carinho assim, Alan reconhece que a sua família é tão pobre que sequer possui uma banheira. Ainda assim, isso não impede ele de ser feliz. Na hora de dormir, o garoto revisa seu grimório e confirma que realmente possui todos os atributos de rank E, o que leva ele a descobrir algo importante. Ele é o único nesse mundo jogando ali no modo infernal, tá ligado? O mais difícil de todos. Todos os que participaram da avaliação tinham 5 anos, o que significa que deveriam estar no nível 1, minimamente. Assim como o Alan. Só que parece que o sistema de rankings provavelmente reflete o quanto cada pessoa pode se desenvolver e cada vez mais sobe ela de nível. Assim, a razão do Alan possuir todos os atributos no ranking é isso. O motivo dos seus atributos serem tão baixos é que a velocidade de crescimento no modo inferno é quase que 100 vezes mais lenta do que o normal. E isso parece significar que os seus níveis estavam mostrando apenas uma fração do valor real. Depois de passar a vida inteira jogando jogos no modo fácil, Kenichi Yamada renasceu nesse mundo como um jogador no modo inferno, algo que poderia enlouquecer qualquer um, mas o Alan ele se recusa a desistir. Afinal, ele se lançou nesse desafio justamente para colocar jogos ridiculamente fáceis em seu devido lugar. Falando nisso, estava bem claro que o absurdo escrito no lugar da sua classe era apenas um glitch mal feito. Portanto, os desenvolvedores deveriam consertar isso em breve. E Alan, de alguma forma, estava pronto para reclamar com esses caras até que tudo tivesse perfeito, apenas para provar que ninguém deveria mexer com um gamer sem vida social. Na manhã seguinte, ele pergunta para sua mãe por que o seu pai está daquele jeito, já que o homem vem agindo de uma forma estranha desde a noite anterior. Perto do anoitecer, toda a família vai à casa de Krina para poder comemorar o fato da garota ter sido descoberta como uma Lorde da Espada. E empolgada, ela conta ao Alan que a Lorde da Espada é mais forte do que um espadachim comum. O garoto finge não saber de nada, para poder esconder a sua ignorância. E Matilda também comenta que o chefe da vila passou lá para poder presentear a família com uma bebida alcoólica. Tentando esconder a sua felicidade, Holden mantém uma expressão séria e diz que todos deveriam aproveitar a bebida. Alan começa a suspeitar que seu pai esteja com ciúmes de Krina por ela ter se tornado uma Lorde da Espada, mas não acredita que ele seja desse tipo de pessoa. Gerard pede para que Holden dê o primeiro gole na bebida, porque, segundo ele, os visitantes deveriam beber primeiro. E diante da insistência de Gerard, uma discussão começa entre os dois, até que Gerard revela que Holden quer cortar os laços ali entre as duas famílias. Encurralado, Holden explica que não era isso que ele queria, que o talento de Krina é tão extraordinário e que ela pode até se tornar um cavaleiro para servir o país com boas chances de alcançar a nobreza no futuro. Por causa disso, na opinião dele, pessoas importantes como ela não deveriam perder tempo socializando com servos.
Com isso, a discussão entre Holden e Jude ali começa a se aproximar de uma briga. Então Alan pede a Crina que faça algo para impedir os dois, mas suas esposas chegam primeiro, mostrando que a agressão física também pode resolver problemas. Matilda deu um soco no rosto do marido, e depois disso, Alan aprende que não deve se mexer com aquela mulher. O garoto pergunta se aqueles dois sempre foram tão teimosos, e ela responde que se tornaram um pouco mais maduros depois que viraram pais, porque antes era trocando soco quase que todos os dias. Teresa diz que os dois casais são amigos desde a infância e que cresceram juntos. Enquanto isso, Matilda conta a história de que, quando souberam da fundação de uma nova vila, 10 anos atrás, os quatro decidiram construir suas próprias casas naquele local. Por isso, as casas deles são bastante parecidas. Holden e Jaira começaram a competir novamente, né, para ver quem trabalhou mais na construção, mas acabaram fazendo as pazes depois de beberem o licor que nenhum dos dois trocava desde que se casaram. Ao amanhecer, enquanto trabalha, Jaira descobre que a Ordem Noturna estava atrás de Karina. Por esse motivo, junto dos seus amigos, ele leva a filha, né, até a cidade, onde ocorreu a avaliação do dia anterior. Surpreendentemente, a notícia de que existia um Lorde da Espada entre os plebeus se espalhou muito rápido, fazendo com que muitas pessoas já soubessem que Karina era uma criança talentosa. E aí, de alguma forma, Dagora apareceu lá segurando um porrete com um olhar muito furioso. Alan se lembra imediatamente do que aquele garoto que empunhava o machado durante a avaliação. Dagora, ele perguntou a Alan o que ele estava fazendo ali, já que aquela cidade não era lugar para perdedores sem talento. E imediatamente, Karina, ela se coloca entre os dois para proteger o amigo e Jaira precisa segurar a filha antes que espanque o garoto. Nesse momento, a Ordem Noturna chega, impondo respeito à população, observando com admiração a chegada do chefe Xenoth, um Sword Master ali, e os seus subordinados que desceram dos seus cavalos. O chefe da vila chama Jaira e sua filha, e Alan, né, percebe que o quão animada a amiga tá com tudo aquilo. Faz apenas 3 anos que os dois começaram a fingir alguns duelos, e agora ela, diante de uma oportunidade de ouro, poderia duelar, só que Jaira não parece satisfeito com a proposta do capitão para que Krina se junte à Ordem Noturna, argumentando que ela ainda é muito pequena e não tem força para empunhar uma espada de verdade. Xenoth não só afirma que a garota é uma Lorde da Espada, como também diz que consideraria a recusa do pai como uma tentativa direta de enganar o Barão Granville. Segundo o oficial, falsificar a avaliação é punível com a morte. E ao ver o pai hesitar, ele declara que seria necessário verificar o talento da criança, se é legítimo ou não. Diante da situação, o chefe da vila propõe um duelo. Jaira implora por misericórdia, mas Xenoth declara que, se Krina de alguma forma não lutar, ela seria executada junto com a sua família. Nessa hora, o desespero tomou conta de todo mundo que estava assistindo, né? Porque, pô, uma cena cruel dessa, menos a garota. Ela, quando viu a espada sendo oferecida, correu para demonstrar uma confiança inacreditável. Assim que ela é colocada diante do vice-capitão, que se apresenta como Lebrand, que pertence à classe de Lancer, depois dela se apresentar, né, vou falar o nome dela, a cavaleira, ela avança contra o oficial sem qualquer medo. Muito pelo contrário, ela age como se estivesse brincando ou algo do tipo, e tem um sorriso no rosto dela que não desaparece. Os dois começam a trocar golpes, mas Lebrand bloqueia o ataque da garota com muita facilidade. Enquanto Dagora está lá impressionado com a força da menina, Alan avalia que talvez a habilidade de esgrima dela esteja no nível 5, devido a todo aquele treinamento diário, né, que eles realizaram. Mesmo assim, o vice-capitão contra-ataca a força de Karina e defende com dificuldade, deixando o Jaira cada vez mais desesperado. A garota não perde a confiança e tenta revidar, mas acaba abrindo demais a guarda e recebe um forte chute no estômago, sendo arremessada contra a parede com uma força suficiente para esmagar os tijolos. Jaira tenta correr até sua filha, mas é contido por 2 soldados. Assim como Alan e Holden, que estão lá sendo impedidos de ajudar a amiga, né? A derrota parece certa, assim como tinha sido a execução de Krina e da sua família. Só que a Senhora da Espada se levanta de novo e começa a emitir uma energia mágica que faz o olho esquerdo do seu rival tremer. Com isso, a garota avança mais contra o oponente e demonstra força e agilidade 4 vezes maiores do que antes, forçando Lebrand a dar tudo de si para não ser cortado em pedaços. Depois de uma série brutal de golpes, Karina, de alguma forma, consegue a partir a lâmina do vice-capitão ao meio, o que quase levou o crânio junto dele. Então Xenoth declara o fim do duelo e a vitória da garota. Enquanto todos assistem à luta e começam a comemorar, o capitão se aproxima de Jaira e parabeniza por ter criado uma legítima Lorde da Espada. Em seguida, pede desculpas por ter duvidado das palavras do homem. Jaira, no entanto, mantém o rosto sério, se concentrando apenas em proteger a sua filha. Xenoth pede uma chance para discutir o futuro de uma jovem tão talentosa e afirma que se isso fizesse se sentir mais confortável, Jaira pode levar seus amigos para essa reunião. Horas depois, na residência do chefe da vila, Jaira mantém uma expressão meio severa, né, o tempo todo, depois da vida da sua filha ser colocada em risco. Alan entende por que o filho do chefe estava sentado na mesa, mas não faz ideia do porquê que aquele garoto guerreiro do machado estava ali com o pai. Talvez estivessem desesperados, né, para não serem ofuscados pela Senhora da Espada. Nesse momento, Xenoth explica que ele foi enviado pelo Barão Granville para poder determinar se era verdade ou não a Senhora da Espada que tinha surgido entre eles.
e o resultado não poderia ser mais claro depois desse duelo. Em seguida, Zenoff afirma a Doji que, por ordem do seu mestre, essa vila passaria a ser chamada de Vila Carina a partir de hoje. Segundo o capitão, 3 anos atrás, uma senhora da espada nasceu na família Contz. Contudo, Alan não entendeu que isso era possível, porque, pelo que lembra das regras do jogo, alguém dessa classe só pode nascer como servo, plebeu ou barão. De qualquer forma, o oficial acrescenta que essa pessoa chegou a servir a família real, mas não atendeu às expectativas, o que levou à reavaliação e concluiu que ela era só uma espadachim comum. Mais tarde, se descobriu que muitos membros da nobreza exageravam bastante nos talentos de indivíduos, o que acabou levando à criação de regra ali que sempre reavaliariam as crianças que eram consideradas especiais. Dito isso, Zenoff pediu desculpas mais uma vez a Dieira por submeter sua filha num julgamento tão difícil e pede que ele crie ela com muita dedicação, porque aos 12 anos ela pode estudar na academia e eventualmente servir a família real. Dógora pergunta se qualquer pessoa pode entrar nessa academia para se tornar um cavaleiro e o pai do garoto pede desculpas pelo comportamento do filho. Interrompendo a conversa, o capitão ele demonstra paciência e responde que o instrutor será enviado para aquela vila. Portanto, Dógora deve se dedicar aos estudos e ao treinamento para conquistar a aprovação na academia. Karina diz a Alan que vai estudar junto com ele e tal, mas Dógora afirma que as pessoas sem cérebro como ele, sem talento, não são capazes disso. Karina rapidamente corre para defender o seu amigo mais uma vez. E o Alan acha engraçado ter 40 anos e ser defendido por uma menina de 5. Nesse momento, Zenoff finalmente percebe a presença de Alan e, ao descobrir quem o seu pai é, se levanta da cadeira para cumprimentar Holden, o caçador de javalis, uma verdadeira lenda local. Holden não entende de onde vem tanta admiração e o capitão explica que o barão é apaixonado pelas carnes de javalis servidas na vila. Nesse instante, Alan pensa em como seu pai e os outros trabalhadores arriscam suas vidas para caçar aquela besta, mas foi o barão quem ficou com a carne. Ainda assim, ele se sente muito feliz pelo respeito, né, que o capitão demonstra por Holden. Depois do término da reunião e as duas famílias se separarem, Holden comenta com seu filho como Karina pode se tornar uma heroína, como aquelas histórias, né, que já existem do passado, mas que até mesmo servos como ele às vezes podem ser reconhecidos pelos nobres. De qualquer forma, o homem acredita que seu filho ainda tem uma chance de realizar grandes feitos na vida, já que ele carrega os genes do próprio pai, né? O pai é bravo. Dito isso, Alan tira 2 frutas que roubou da reunião para poder dar à mãe e ao irmão, e os dois caem na gargalhada quando Holden mostra que roubou ainda mais. No dia seguinte, o menino acorda radiante e algumas excelentes notícias apareceram. Ele finalmente aprimorou sua habilidade de conjuração, desbloqueou a técnica de encantamento e adquiriu a capacidade de invocar criaturas de rank F. Aparentemente, ele ainda precisa fundir 2 cartas para poder criar uma nova, exatamente como aconteceu com o pássaro Chappie, mas imediatamente a criança fica totalmente empolgada com a ideia de invocar um dragão parecido com o Team Hero. E aí ele também se anima, né, percebendo que o limite do seu inventário de cartas aumentou de 20 para 30. Já faz 2 anos desde a última vez que Alan tinha aprimorado a conjuração, que explica tamanha felicidade. À noite, enquanto a família se reúne em volta da lareira, Teresa sente o cheiro ali do seu filho mexendo dentro de uma barriga já enorme e o Alan se oferece para poder lavar a louça para aliviar o trabalho da mãe. Quando o mestre pergunta se vai ter um irmãozinho, Teresa comenta que, como os chutes estão mais suaves dessa vez, o próximo bebê provavelmente vai ser uma menina. Ela então lembra do marido, né, de que já era hora de pensar num nome, reforçar que prometeu deixá-la escolher o nome. Enquanto Teresa reflete sobre os nomes de meninas, Alan comemora silenciosamente ao receber uma mensagem de Elme em seu livro, informando que todos os seus pontos de mana foram completamente restaurados. Seus pais percebem que ele está distraído, já que não consegue ver o livro, e acabam presumindo que o garoto estava só delirando, brincando ali com algum amigo imaginário, de uma forma leve. A conversa então muda de rumo ali quando Holden comenta sobre como a sua cicatriz melhorou. Ele explica que ganhou aquela marca durante a prova dos deuses, ocorrida na caçada do javali daquele dia. Quando Alan pergunta o que isso significa, o pai explica que o êxtase divino é um fenômeno raro, em que às vezes acontece durante a caçada, que é basicamente quando uma onda de energia percorre seu corpo, curando os ferimentos e dissipando o cansaço. Ao ouvir isso, o Alan imagina que deve ser o equivalente ao processo de subir de nível naquele mundo. Como seu pai é um caçador de javalis veterano e muito respeitado na comunidade, mesmo sem conseguir verificar o seu status, Alan presume que Holden esteja num nível bastante alto. Por outro lado, apesar da sua recente evolução, o Alan ele ainda permanece no nível 1, que só poderia mudar disso se enfrentando criaturas fortes o suficiente para conceder experiência. O problema é que os servos não podem sair da aldeia sem permissão, a menos que eles estejam indo caçar. Essa é a única exceção. Por isso, o Alan se voluntaria para a próxima expedição, mas o Holden o interrompe imediatamente, afirmando com firmeza de que caçar não é um jogo, e sim algo extremamente perigoso, capaz de custar vidas. Até Teresa se surpreende com a fraqueza do marido. Alan não insiste, mas também não desiste de evoluir da sua própria maneira. Antes de dormir, ele consulta novamente o livro e percebe que finalmente entendeu ali que ele recebeu uma mensagem. Depois de enviar algumas reclamações do típico estilo de jogador tóxico, os desenvolvedores corrigiram o bug de texto.
A mensagem dizia: enviamos uma mensagem profética ao grande Papa para alertar a todos. A escolha da palavra parece estranha, quase que divertida. Refletindo sobre seus atributos, o Alan percebe que todos estavam classificados como Rank E, já que subir de nível no modo infernal é um processo lento e muito complicado. No entanto, o anexo ali com dados brutos revela algo surpreendente. Ele possui o Rank S em mana e inteligência, além de alguns atributos de Rank A e Rank C. No geral, isso coloca aproximadamente no mesmo nível de Karina. Animado, ele decide testar suas habilidades de encantamento em Dina, e o resultado é aumentando os atributos ali do monstro. Resistência e agilidade funcionam como buffs para o invocador, só que o encantamento ele não altera o bônus base. O invocado, Den de alguma forma não fica maior e nem mais intimidador, mas claramente mais forte. Isso mostra a Alan que ser um invocador é muito mais do que só chamar criaturas gigantes. Mais tarde, Dia entra na sala e se assusta ao ver Dan lá, acabando por pisar na pobre criatura e matá-la novamente. Alguns dias depois, Holden sai para uma caçada. Enquanto isso, Alan passa várias noites encantado, removendo alguns encantamentos ali, né, até descobrir que os efeitos das cartas não desaparecem. Isso significa que, enquanto ele tiver mana sobrando, o ideal é encantar todas as cartas do seu inventário. Depois de testar quase todas as funções possíveis sem sucesso, resta só uma combinação. Reunindo toda a sua sorte, ele funde um inseto franco com um pássaro rank F. O resultado é inesperado e nada satisfatório à primeira vista. A carta se chama Grama F. Alan sequer imagina que a grama pudesse ser uma invocação. Por outro lado, a carta concede um impressionante bônus de até 12 pontos de mana, o que para um invocador é ouro puro. Normalmente ele levaria décadas para evoluir no modo infernal, mas talvez essa carta encurte o caminho em alguns anos. Ao invocá-la, ele percebe que a criatura se parece com uma maçã ambulante e decide chamar ela de Pô, mesmo reconhecendo que o nome não é dos melhores. A criatura exibe a sua habilidade, chamada Aroma, que faz com que ela se enterre no solo e desenvolva um broto cuja copa fique exposta. O cheiro é muito agradável, semelhante a um óleo essencial. Alan não faz ideia de para que isso serve, né? Mas aprecia o fato do seu quintal estar se tornando um pequeno jardim, embora lembre a si mesmo de que não veio para aquele mundo gelado para poder ser um jardineiro, né? E a Teresa chamou ele para o almoço depois. O Alan ele tentou fazer o Pur retornar a carta, mas o combinado não funcionou. Quando a mãe se aproximou, viu o broto estranho no quintal, admirando o aroma, e Alan também se pergunta qual é exatamente o propósito daquele cheiro. Mais tarde, ele treina com Karina, como de costume, e mesmo que apanhe, né, dessa vez, fica claro que ainda não tem chance contra ela. Ainda assim, Karina percebe que o seu parceiro está mais resistente. Ao verificar o livro, Alan descobre que a sua habilidade com as espadas subiu para o nível 3, que aumentou ainda o inventário, permitindo a ele melhorar os seus atributos de ataque e defesa. Ele começa a suspeitar ali que o aroma tenha algo a ver com isso. Após algumas horas de treino, o Alan já lançou pedras no mesmo ponto de uma árvore cerca de 20 mil vezes, o que abre um buraco no tronco, mas sem qualquer sinal de subir de nível. Além disso, ele não pode dedicar todo o tempo no treinamento porque ele precisa ajudar a mãe grávida a cuidar do irmão mais novo. Ao entardecer, Alan observa toda a migração ali dos Albarron. São aves ali inspiradas no seu nome. Quando a noite cai, Holden demora para voltar da caçada e isso acaba preocupando todo mundo, né? De repente, os companheiros de Holden surgem sob uma chuva intensa, carregando ele gravemente ferido sobre uma tábua de madeira. Gerald explica que Holden foi atingido no estômago por um javali, só que o ferimento foi cauterizado e o sangramento foi contido. Eles conseguiram mantê-lo vivo, graças a uma erva medicinal extremamente cara, a flor de Müller, e Teresa se surpreende, até lembrando das moedas de ouro recebidas do cavaleiro, né, como pedido de desculpas pelo tratamento dado a Karina. Alguns caçadores começam a culpar plebeus pelo ocorrido, e a gritaria acorda Mesh, que começa a chorar diante da cena assustadora. Os homens então decidem sair para dar espaço à família, e depois disso, Alan pergunta a Jera o que realmente aconteceu. Jera explica que recebeu as ordens para incluir plebeus na caçada. A carne de javali era valiosa para os nobres, e os servos não têm escolha senão arriscar suas vidas naquela ocasião. Os plebeus eles se sentiam confiantes por causa da fama do Holden, considerado uma lenda, né? No entanto, quando a situação ficou perigosa, eles entraram em pânico e fugiram, arruinando toda a estratégia. Holden tentou salvar um deles e acabou gravemente ferido. Depois de ouvir tudo isso, o Alan se sentiu completamente inútil. Ele passou a noite tentando ajudar a mãe, mas ele está exausto. No meio da madrugada, Holden acorda gritando, tomado pelo pânico. Nesse momento, Alan percebe o quanto tem sido egoísta, pensando apenas em ficar mais forte. Afinal, do que adianta você ter força sem um propósito? A vida é cruel para os servos, que no caso é a classe que ele pertence, né? Para eles, aquilo não é um jogo. Essas pessoas, elas entregam tudo que elas têm o tempo todo, matam um leão por dia para poder sobreviver.
E o Alan ainda tem um irmãozinho para cuidar, além de outro vindo aí no meio do caminho, tá? E em meio a tudo isso, Jera chega com a parte da carne do Holden, né, que cabe à família, e fica aliviada ao ver o parceiro apresentando tá um pouco melhor do que antes. Ela promete ajudar a família a se proteger do frio, do inverno ali, enquanto o marido de Teresa estiver impossibilitado de trabalhar. Motivado, o Alan pede ao pai que descanse e promete proteger a família. Dessa vez, Holden não discute e não tenta impedir ele, porque a expressão do menino é tão pura de determinação que não tem nem o que fazer. E a partir de então, o Alan começou a participar das atividades mais leves junto do grupo de servos. Por mais estranho que pareça, ele demonstra uma força inacreditável para as crianças da sua idade. Dadas as circunstâncias, ele se cansa de fingir fraqueza e decide mostrar sua verdadeira força. A situação é desesperadora. Como a aldeia já vê Karina como heroína, ninguém entra em choque ao vê-lo realizando trabalhos braçais. O conjurador, então, remove todos os bônus de mana e os converte em força física. Para justificar isso, ele usa a desculpa de que herdou a força do pai desde que começou a trabalhar. Com o passar dos dias, Alan percebe o quão injusto é o sistema. Os nobres acabam ficando com a maior parte de tudo que os servos coletam, e pouco se sobra, mal garantindo a sobrevivência deles durante o inverno que está se aproximando. Certo dia, Tebos, o chefe da aldeia, aparece na casa de Holden acompanhado com um jovem que acabou causando o ferimento do caçador. Eles levam frutas, né, de uma forma de pedido de desculpas, e Alan sente raiva em ver o rapaz se ajoelhar, tomado pelo arrependimento. Holden não o trata com condescendência e orienta o garoto a ser mais cuidadoso. No entanto, quem realmente levanta a voz é Teresa, deixando claro que um erro daquela criança quase custou a vida do seu marido, porque a vida humana é muito valiosa, independente da classe social. Nesse momento, os servos do amigo se aproximam e acompanham até a porta, demonstrando afeto, respeito, admiração. Aquilo faz o Alan concluir que tem os melhores pais do mundo. Mais tarde, ao encontrar o raro momento de folga, Alan abre o espaço do campo ali e conjura um bando de sapos salteadores. Em seguida, se esconde na floresta. Ele arma várias armadilhas e usa a habilidade de provocação para atrair animais que veem os sapos como presas. O objetivo é garantir carne o suficiente para atravessar o inverno. A estratégia funciona, mas só até certo ponto, afinal não é um animal comum que aparece, e sim um Alba-Aeron gigantesco, um monstro de rank B. Ao verificar o seu status, o Alan percebe que a sua habilidade de encantamento subiu para o nível 2, aumentando os atributos das criaturas também encantadas de mais 10 para mais 20. Todas as cartas no seu inventário estavam agora encantadas, e mesmo diante disso, determinado a proteger sua família, o Alan não recua. Ele atira uma pedra na cabeça da criatura, aproveitando o momento para trazer uma surpresa, né, avançando, e desfere um golpe com a espada de madeira no pescoço do monstro. Só que ele recebe um chute muito violento como resposta. Depois ele invoca vários cães, cuja principal habilidade é a mordida, e a matilha cerca o Albarron e ataca, conseguindo causar algum dano, né? Só que, um a um, os cães são derrotados pelo monstro. O Alan tenta atacar novamente com a sua espada de madeira, mas recebe um golpe ainda mais forte que o anterior. Além disso, a cada criatura derrotada, ele perde um bônus concedido por elas, enfraquecendo seus atributos e deixando ele extremamente vulnerável. Lógico que o nosso prota tinha que agir o mais rápido se ele não quisesse virar comida de pássaro. Então, quando a oportunidade surgiu, ele invocou duas sanguessugas, que imediatamente começaram a sugar o pescoço da criatura. Alan nunca tinha testado elas antes, mas felizmente, como esperado, ele possuía a habilidade de drenar energia, e isso enfraqueceu o pássaro o suficiente para que ele tivesse uma chance de fugir. Assim que ele conseguiu se libertar, Alan invocou ainda mais sanguessugas e lobos, e com os esforços combinados das criaturas, ele finalmente conseguiu desferir o golpe final e derrotar o monstro. O Alan mal podia acreditar no que ele tinha feito, e cara, aquilo era de fato o seu primeiro abate. Seu Grimório confirmou que o pássaro estava realmente morto, e ele ainda recebeu 100 de XP como recompensa. Mais tarde naquele dia, o Alan voltou para casa, né, carregando aquele pássaro, deixando toda a família sem palavras. Eles não conseguiam acreditar que ele realmente tinha matado algo assim, e o Alan contou que ele conseguiu pegá-lo de surpresa enquanto o monstro estava distraído, que era em grande parte verdade, né? Mas ele omitiu completamente a parte das suas invocações. Gerta começou a inspecionar o cadáver, intrigado da forma como o Alan tinha conseguido derrotar a criatura enquanto ele usava apenas uma espada de madeira e algumas pedras. E durante a análise ele percebeu marcas de mordida no pescoço do pássaro e questionou Alan sobre aquilo. O Alan inventou uma desculpa ali, né? Uma coisa apressada, dizendo que estava lutando por instinto e fez o que foi necessário. Gerta passou ali a imaginar o Alan mordendo esse pássaro com todas as forças, e ainda assim, independente de como aquilo tinha acontecido, o feito era impressionante. Ele parabenizou Alan, lógico, pelo excelente trabalho, e ainda se ofereceu para ajudar ele a secar a carne e retirar o sangue, já que era a primeira vez que o Alan fazia aquilo. Os dois seguiram juntos para o curral, e olha só, o engraçado é que o pássaro pesava cerca de 60 quilos, mas depois de ser retirado o sangue seco, cara, aí o peso caiu para aproximadamente 20 quilos. Só metade da carne era realmente comestível. As asas, por outro lado, rendiam um bom dinheiro e vinham acompanhadas de uma pedra mágica.
Mesmo assim, no final das contas, a maior parte precisava ser entregue como imposto. Tudo dependia dos superiores. Alan achava os impostos de 60% sobre todos os alimentos completamente injusto, e Goethe concordava com ele, porém, normalmente não tinha nada que eles pudessem fazer a respeito. Ainda assim, como a situação do Alan era um pouco diferente, talvez ele conseguisse usar a culpa, né? Ou melhor, negociar com o chefe para poder ficar com um pouco mais do que o normal. Mais tarde, Alan e Goethe foram lá no escritório do chefe para relatar a caçada, e o chefe ficou muito satisfeito com a notícia. Mas Goethe sugeriu que Alan entregasse apenas as asas como pagamento do imposto. Ficava com o restante da carne, e isso pegou o chefe de surpresa. Ele tentou explicar que não podia aceitar aquilo, porque o barão tinha exigido mais comida do que o habitual naquele ano. Goethe, então, lembrou ao chefe que Alan só foi forçado a sair para caçar por causa da sua exigência irracional, o que acabou resultando no ferimento de Golden, né? Então, do jeito que as coisas estavam, a família de Alan poderia realmente morrer de fome, já que mal tinha o suficiente para comer. Para dar ainda mais credibilidade à história, o Alan fingiu que estava prestes a desmaiar de fome ali mesmo. O chefe se sentiu extremamente culpado, mas ainda hesitava em reduzir os impostos para tornar a proposta mais atraente. Goethe se ofereceu para incluir a pedra mágica do pássaro, e no fim o chefe concordou com o acordo. Alan e Goethe ficaram muito felizes, mas ainda assim não tinham terminado. Alan perguntou se isso significava que eles poderiam ficar com toda a carne, exceto as asas, em futuras caças também, e o chefe hesitou novamente, mas Goethe lembrou de que era extremamente raro uma criança capturar um passarinho desse sozinho. Pô, quais seriam as chances disso acontecer de novo? Convencido, o chefe aceitou, acreditando que o Alan não conseguiria repetir esse feito tão cedo. Lógico que ele estava enganado, né? Mais tarde, o Alan retornou aos campos e dessa vez conseguiu atrair 2 desses aldeirões de uma vez só. E a essa altura ele já tinha dominado a estratégia. Primeiro enviava as sanguessugas para enfraquecer os pássaros e depois lançava pedras nas suas cabeças para desorientar eles. Depois ordenou que os lobos atacassem com a força total que eles tinham, e quando a vida do monstro caiu o suficiente, ele finalizava os dois com golpes certeiros de sua espada. E aí ele vinha caçando a cada 3 dias há algum tempo. Só que aquela foi de fato a primeira vez que ele conseguiu um sucesso quase que total, perdendo apenas uma das suas invocações. Para melhorar ainda mais, ele ficou acumulando XP, o suficiente para subir para o nível 2. Animado, o Alan abriu a tela de status e percebeu que seus atributos tinham aumentado em cerca de 60%. Era um pouco menos do que ele esperava, mas ainda assim um aumento enorme. Levou 6 anos para subir num único nível, entendeu? Então agora que finalmente tinha acontecido, pô, ele estava se sentindo honrado por contar a verdade para sua família. Pouco depois, o Alan voltou para casa carregando os 2 pássaros e seu pai ficou admirado por ele ter conseguido capturar os 2 de uma vez só, mas percebeu que tinha algo diferente no Alan naquele dia. Só que o Alan ainda tinha outras obrigações para fazer, incluindo a sua sessão de sparring com Karina, né? Então ele saiu antes que Holden tivesse a chance de conversar. Depois daquela caçada, Alan tinha capturado oficialmente 10 pássaros no total, o suficiente para sua família sobreviver o inverno inteiro. Ele gostaria de continuar caçando para poder alcançar o nível 3, mas duvidava que encontrasse tantos pássaros assim com muita facilidade. Graças ao aumento dos seus atributos, Alan agora conseguia acompanhar a Karina com muito mais facilidade. Ainda assim, em um momento de distração, ela se aproximou sorrateiramente por trás e deu um tapa na cabeça dele. Mais tarde, naquela noite, Alan convocou uma reunião familiar. Quando todos estavam presentes, ele revelou que, na verdade, não era desprovido de talento. Sem entrar em detalhes, ele explicou que, quando ele era um bebê, ele recebeu um oráculo da deusa, Elmia. E isso significava que ele era mais inteligente e mais forte do que a média, mas também teria que trabalhar 100 vezes mais para evoluir. Seus pais acreditaram nele, embora ficassem abalados porque aquilo soava muito parecido com uma maldição. E, de certa forma, eles não estavam errados, tá? O Alan também explicou que só foi considerado sem talento porque a sua habilidade era recente demais para ser reconhecida. Eles ficaram surpresos e perguntaram o que isso significava. Talvez o Alan realmente tinha um talento. E ele respondeu que ainda não sabia qual era esse talento. Pensou em revelar que era um invocador, mas ele desistiu porque ele não sabia como é que as pessoas iam reagir, né? Descobrindo que ele podia controlar algumas criaturas vivas. Mesmo sem conhecer os detalhes, seus pais ficaram muito aliviados. Agora tudo fazia sentido. Eles apenas lamentaram que o Alan não tivesse contado antes. Questionando sobre os seus planos, Alan respondeu que continuaria se esforçando ao máximo para ficar mais forte. Holden o lembrou de pedir ajuda se precisasse, mas recomendou que ele não comentasse isso com mais ninguém, exceto Goethe, que era uma pessoa confiável. No dia em que caiu a primeira neve do inverno, o Alan começou a negociar a carne da ave que ele tinha estocado. Goethe veio ensiná-lo alguns truques de escambo, trocando parte da carne por sal e outros recursos. Um saco de sal custava cerca de 5 pedaços de carne seca, o que equivaleria a 5 moedas de prata. Assim, cada pedaço de carne valia uma moeda de prata. Sabendo que uma moeda de ouro equivalia a 100 de prata, o Alan ele calculou que precisaria de 50 moedas de ouro para que toda a família se tornasse plebeia. Isso significava caçar 500 pedaços de carne de Aldeiraron. E sinceramente, parecia muita coisa, mas ele tinha certeza de que conseguiria em alguns anos.
Depois disso, o Alan visitou a loja de poções em busca de algo para recuperar a MP, mas descobriu que o local não vendia itens tão sofisticados. Ao perguntar sobre as ervas medicinais, o balconista se lembrou de Gerta implorando por uma ali para salvar o Holden no passado. Aquela lembrança fez o Alan perceber que o seu pai não teria sobrevivido sem aquela ajuda. Mais tarde, andando pela cidade, Alan se surpreende com o preço absurdo das armas. Algumas custavam até 50 moedas de ouro. Foi aí então que Dogura apareceu lá do nada e tentou arrumar briga, exigindo que Alan se tornasse seu lacaio. O Alan não tolerou esse desrespeito, né? Deixou sua bagagem no chão, sacou a espada de madeira e desafiou ele. Dogura foi buscar um porrete, acreditando que ele estava em vantagem, mas o Alan, muito mais habilidoso, graças ao treinamento com Karina, o humilhou muito fácil. E com o tempo, Dogura começou a aparecer com frequência para poder treinar, embora ainda estivesse longe de competir de igual para igual. Naquela noite, Holden e Gerta voltaram com mais notícias. Depois de uma reunião com o chefe da aldeia, eles descobriram que ele, o barão, exigiu 15 entregas naquele ano, em vez de 10 habituais. Ele também exige que permitam que os plebeus voltem a caçar com ele nesse ano. Depois do que aconteceu da última vez, Holden e Gerta eram totalmente contra essa ideia. Ainda assim, eles não podiam ir contra as ordens diretas do barão. Sem alternativa, restava apenas aceitar e torcer para que tudo desse certo no final. Nesse momento, Alan se pronuncia e diz a todos que ele tem um plano. O verdadeiro problema de permitir que os plebeus participem das caçadas é que, na prática, eles são quase inúteis. No entanto, o Alan possui incontáveis horas de experiência em praticamente todos os MMOs imagináveis, e ele estava confiante de que poderia transformar até os novatos mais desastrados em alguém útil para a equipe. Por isso, ele pede para ficar encarregado do treinamento dos plebeus antes dessa caçada. Na manhã seguinte, Alan e Rodan se juntam num grupo de plebeus ali que vai acompanhar eles na caça ao javali. Quando avistam Alan, a maioria fica chocada, vendo que o garoto tão jovem está participando de um negócio desse, e Rodan rapidamente explica que todos seguirão um método de caça dele. Que Alan tá ali só para observar um pouquinho, ganhar um pouco de experiência. O Alan garante educadamente que não vai ser um fardo e faz uma reverência em agradecimento por permitirem que ele os acompanhe. Embora parte dele desejasse de alguma forma participar mais ativamente, ele sabe que a prioridade é ajudar a treinar os novatos. Seu foco é dar a eles alguma experiência de campo, coisa suficiente para que eles consigam contribuir mais nas próximas caçadas, porque ele não quer que ninguém se machuque gravemente, como aconteceu com seu pai no início, né? Que ficou todo ferido ali, com javali no ano anterior. Um dos homens, então, se aproxima discretamente de Holden e pede desculpas por ter ferido ele, uma coisa que tinha causado naquele acidente e tal, e o Holden minimiza a situação com um sorriso, dizendo para ele não se preocupar. Em vez disso, ele lembra o grupo que devem manter os olhos na caçada de hoje, né, e deixar o passado para trás. Com isso, o portão da floresta se abre, rangendo, e a equipe começa a iniciar ali a sua aproximação. Ao entrar na mata, Alan percebe que, de repente, essa é a primeira vez dele, né, em 7 anos desde que ele se tornou um servo, ele saiu da aldeia e agora tem que visualizar o mundo de uma forma diferente. Parece um passo pequeno, mas é um passo significante, tá? Talvez seja só o começo de um caminho que leve à libertação da sua família dessa vida. O que mais empolga ele, porém, é a possibilidade de avistar as lendárias montanhas do Dragão Branco. Existe uma antiga lenda de que um dragão branco mítico vive próximo àqueles picos ali, e Alan sempre sonhou em ver esse dragão, nem que fosse de longe. Pouco depois, a caçada começa. Todos se posicionam enquanto o enorme javali selvagem atravessa os arbustos com violência. No momento certo, a equipe de isca vem ali entrando em ação para poder direcionar aquela fera. O grupo de contenção assume em seguida mantendo o javali no lugar que eles tinham que ficar, impedindo ele de avançar, né? E assim que o animal fica cercado, o grupo de ataque avança para finalizar o trabalho. Alan observa tudo com muita atenção, percebendo que é a mesma formação e estratégia que o seu pai e os veteranos usavam há décadas, entendeu? A coordenação, o timing, o sistema é muito bem ajustado. E vendo tudo de perto, ele entende o quão inteligente e eficiente aquilo realmente é. Depois que o javali finalmente é abatido, os plebeus sentem ali uma onda de orgulho, né? Para eles, realizar uma caçada bem-sucedida assim é como superar uma aprovação divina. E é a prova de que o seu crescimento, o seu trabalho em equipe dão muito certo. O Alan imagina que como o javali era classificado como um monstro de rank C, eles devem ter acumulado uma boa quantidade de pontos de experiência. Curioso, né? Ele abre então o Grimório para poder verificar os seus próprios status, mas para sua decepção ele descobre que ele não ganhou nenhum único ponto. Pensando melhor, ele percebe que faz um certo sentido. Ele não lutou de fato, ele só observou de fora. Ainda assim, ele se sente satisfeito de alguma forma em ver os outros subirem de nível e começa a acreditar que, todo mundo pode acreditar mais em si para evoluir cada vez mais. Quando as coisas começam a se acalmar, o Alan começa a conversar casualmente com alguns aldeões e o assunto muda para carne de monstro. Eles passam a trocar algumas histórias sobre criaturas mais saborosas que eles já prepararam, já comeram, e um dos homens claramente é fã da culinária com a carne de monstro, tá? Ele se oferece para ajudar o Alan ali a cortar qualquer fera que ele trouxer. O Alan nota mentalmente essa oferta e decide aceitar
ela. Então ele leva o homem até o seu estoque de garças alba. E aí acaba perguntando se ele pode cuidar do corte e tudo mais. E claro que o homem não pretende trabalhar de graça. Então o Alan propõe um acordo. Para cada alba processada, ele entregaria 2 pacotes completos de carne como pagamento. A oferta é generosa e o homem aceita imediatamente. Alan tem um motivo claro para esse arranjo. Ele ainda está juntando 50 moedas de ouro para poder libertar sua família, né? Ele quer transformar todo mundo ali em pessoas boas, saindo daquele lugar e não ter que pagar imposto. Se ele contratasse um açougueiro profissional, óbvio que ele ia gastar muito mais, né? Provavelmente uma pequena fortuna, e com essa troca ele consegue um serviço bem feito, sem desperdiçar nada das suas preciosas moedas. Logo depois, a caçada recomeça. Dessa vez, eles decidem se dividir em grupos menores, em vez de permanecer juntos, e a nova estratégia permite cobrir mais um terreno, uma parte maior, e capturar o dobro de javalis no metade do tempo. Ainda assim, algo continua incomodando o Alan. Ele não entende por que o barão estava pressionando tanto para que ele escolhesse mais javalis esse ano do que nunca. Só que as ordens são ordens, né? E quando o barão fala, ninguém tem liberdade para questionar. De repente, um dos javalis avança direto contra eles, e Jera reage instantaneamente, golpeando a fera da frente ali com um ataque devastador que a derruba na mesma hora. Ele então chama os caçadores novatos para finalizar esse trabalho aí, e aí fazem exatamente isso. Mais uma vez, ele sente orgulho de concluírem outra caçada com sucesso. Da vez anterior, o Alan não viu nenhuma mudança nos seus status. Dessa vez, foi um pouco diferente. Ele verificou sua tela de status e aí foi tomado por uma onda de alegria. Os atributos aumentaram, ele alcançou oficialmente o nível 3 e ele começou a refletir, entendendo como isso aconteceu. O truque era simples, mas funcionou, né? As coisas foram do jeito que ele queria. Desde que as suas criaturas invocadas façam contato físico com o inimigo antes de morrer, o sistema considera ele participante da luta. Isso é bom. Então, pouco antes do javali cair, o Alan invocou Dina, que era um animal que acabou pisando nele, estabelecendo certo contato. Aquele pequeno momento foi o suficiente para o Alan ganhar experiência, embora tenha sido um custo. Uma coisa básica assim, né? E Dina foi morto nesse processo. Enquanto o espírito de Dina sobe aos céus, Alan pede desculpas em silêncio. Mas no fundo sabe que valeu a pena, porque ele conseguiu evoluir. Depois de 3 meses, o Alan e Karina, então, estão convidados à casa do chefe da aldeia para poder celebrar o ano novo e depois da visita retornam para casa para poder aproveitar a festa adequadamente. A mesa estava repleta de comida e Gerta estava lá, né, sua esposa, aparecendo para se juntar na comemoração. Todos comem, riem, aproveitam um clima acolhedor. E durante a refeição, Gerta pergunta casualmente se o chefe tinha dito algo sobre eles. Alan confirma, explicando que o chefe fez questão de agradecê-los pessoalmente por todo o seu esforço. E Holden já esperava que alcançassem facilmente a meta de trazer 20 javalis no ano, né, como tinham planejado. O Alan acrescenta que o chefe ficou tão satisfeito com o progresso que deu uma garrafa de bebida como recompensa. Ele sabe muito bem quanto Holden e Gerta adoram, né, e gostam de beber pra caramba e ficam animados com o álcool quando as coisas sobem a cabeça ali, né. Então, ele tem uma ideia astuta para usar isso ao seu favor. Ele propõe um desafio. Se vencer, vão poder participar oficialmente da próxima caçada. Arma em mãos, lutando como membro da equipe. Mas se Holden e Jera vencerem, a garrafa seria toda deles. Assim que Alan explica as regras, eles percebem que já caíram numa armadilha, mas era tarde demais para recuar. A vontade de ficar com a bebida falava muito mais alto, né? Só que lógico, com cautela. Então eles aceitam assim mesmo e perguntam que tipo de disputa eles têm em mente. Mantendo a expressão calma, Alan responde que ele quer resolver tudo com uma disputa de queda de braço. Holden e Jera ficam chocados, né, com essa sugestão. Para eles era óbvio que homens adultos seriam muito mais fortes do que garotos da idade dele. Ainda assim, com a garrafa em jogo, eles decidem aceitar. O que eles não sabem é que o Alan estava preparado. Ele vinha guardando algumas cartas que aumentavam a sua força justamente para um momento como esse. E com elas, ele tem certeza de que pode enfrentar alguns homens adultos como Holden e Jera sem problema, de igual para igual. Jera começa a se adiantar primeiro ali, confiante de que aquilo vai terminar em segundos. No começo, ele nem leva o Alan a sério, mas assim, eles entrelaçam as mãos e a disputa começa. A expressão de Jera muda completamente, tá? Os olhos começam a se regalar, percebendo que Alan tem muito mais força do que ele esperava. O garoto se mantém firme, se recusando a ceder 1 centímetro sequer, e Jera reage com tudo, forçando contra aquela pressão ali, mas o Alan fica lá, com o braço parado. Por fim, ele bate a mão na mesa, vencendo a rodada. Impressionado, Alan faz uma anotação mental. O atributo de força de Jera provavelmente está entre 150 e 200. Então chega a vez de Holden, e desde o início o Alan percebe que não seria tão fácil assim. A força de Holden parece estar em outra liga completamente diferente. Mesmo com todos os aprimoramentos, Alan luta pra caramba ali para poder acompanhar, e Holden, porém, nem sequer demonstra o esforço. Lentamente, com muita firmeza e força no braço, Alan vai para baixo e consegue vencer.
Cumprindo sua palavra, Alan entrega a bebida, né? Holden e Jair aceitam uns largos sorrisos e pouco depois todos estavam bebendo e rindo juntos, mesmo não tendo conquistado o direito de participar da próxima caçada. A disputa não foi uma perda total, tá? Ele ganhou algo igualmente valioso, que é uma compreensão melhor de onde ele tá em termos de poder. Agora ele sabe que a força de Jair deve estar por volta do rank D, enquanto de Holden tá mais próximo do rank C. Holden, então, deixa muito claro que a menos que ele consiga vencê-lo num teste de força, ele não vai permitir que Alan participe das caçadas ao javali. Em vez de se desanimar, Alan usa isso como motivação. Ele estava mais determinado do que nunca a treinar mais duro para provar o seu valor. Pouco tempo depois, o Alan percebe algo novo. Seu nível de invocador aumenta novamente. E ansioso para ver o que mudou, ele rapidamente pega o seu grimório e abre. Quando ele vai folheando as páginas ali, ele fica impressionado com a quantidade de novas habilidades que tinham desbloqueados. Mas uma em especial chamou totalmente a atenção dele, que era a capacidade de visualizar cartas de rank E, sempre que ele quisesse. O Alan percebeu imediatamente o quão incrível e valiosa essa habilidade é. Com acesso constante a essas cartas, ele tem certeza de que a sua força vai crescer mais rápido do que nunca. Na verdade, ele já começou a pensar em vários desafios ali, inclusive desafiar o Holden de novo. E dessa vez, talvez ele tenha uma chance real de vencer. Enquanto continua examinando as páginas, algo incomum chama a sua atenção. Uma nova página apareceu, e ele tem certeza de que ela não estava ali antes. Quando ele virou essa página, ele encontrou uma coisa parecida com um espaço oco, como se tivesse esculpido alguma coisa diretamente no papel. Depois de alguns testes rápidos, ele entende que aquilo ali é uma habilidade de armazenamento. Ele pode colocar itens dentro do Grimório, desde que caibam naquele espaço. Estranhamente, o interior parece se estender muito mais fundo do que aparenta, tornando o compartimento muito mais útil do que o tamanho de fato sugere. O que realmente deixa ele confuso é que essa magia de armazenamento ela é considerada uma habilidade de nível divino. É extremamente rara e muito poderosa nesse mundo. Então, por que alguém como ele teria acesso a algo assim, do nada? O momento não parece aleatório. É quase como se alguém ou alguma coisa quisesse que ele recebesse essa habilidade exatamente nesse momento. No dia seguinte, o Alan decide testar sua nova habilidade de invocação de rank E. Ele pega uma pedra mágica e ativa essa habilidade. A primeira criatura que surge é um inseto, uma borboleta radiante com asas deslumbrantes que sai brilhando à luz. Ela é inofensiva, tá? Mas a aura mágica dela é inconfundível. Curioso é que ele invoca de novo e dessa vez vem um tigre dente de sabre que se materializa e o Alan instintivamente recua vendo esse tigre. Com as presas enormes, o corpo poderoso, a fera ela parece aterrorizante. Só que depois de observar ele por algum tempo ali, ele percebe que estava completamente dócil e não representava ameaça nenhuma. Aos poucos ele vai se acostumando com a presença e decide chamar ele de Tama, oficialmente recebendo o tigre como novo membro da sua equipe em crescimento. Depois disso, o Alan tenta fundir duas das suas invocações, mas ele encontra um certo problema. Cada fusão consome uma pedra mágica, e essa descoberta acaba mudando tudo. Se ele quiser continuar evoluindo as suas invocações e fortalecer-se cada vez mais, ele vai precisar de um estoque constante de pedras mágicas. A única forma que ele conhece de conseguir elas é matando coelhos com chifre. À noite, o Alan comenta com seu pai que ele tem algumas questões ali das pedras mágicas e tudo mais, e para sua decepção, o Holden dá uma má notícia. Os coelhos com chifres são bichos que não vão aparecer nem tão cedo. Um fosso defensivo foi cavado recentemente, ao redor da vila, bloqueando as rotas habituais dos monstros. Isso significa que a fonte fácil de pedras mágicas do Alan foi embora, secou completamente. Ele ficou frustrado e pensou a noite toda, passou aquilo ali vendo o que ele ia fazer. Algumas outras opções. Na manhã seguinte, enquanto Karina estava lá ocupada treinando e dando outra surra em Doug, o Alan vai conversar com Palomas sobre alguma coisa e ele pergunta se sabe algo sobre pedras mágicas. Palomas, bem informado sobre o assunto, explica que as pedras de rank D e C geralmente são encontradas na capital real e valem uma boa quantia. Já as de rank E são praticamente inúteis e às vezes ficam simplesmente espalhadas por aí. Para provar o seu ponto, Palomas pega uma do chão e casualmente joga para Alan antes dele sair andando. Esse gesto simplesmente acende algo no peito do Alan. Acabou. Se as pedras de rank E são tão fáceis de se encontrar assim, então ele não vai precisar de monstros. Ele vai coletar elas sozinho. Com a ajuda dos aldeões, o Alan começa. Vai recolhendo pedra por pedra e com o tempo ele acumula um bom estoque de pedras mágicas de rank E. Usando elas, invocando todas as criaturas de rank E disponíveis para ele, ele vai lá e assim que termina a última invocação, um javali selvagem sai do nada no meio da floresta, avançando direto na sua direção. Mas as feras invocadas, elas entram em ação instantaneamente, reagindo no mesmo momento, abatendo aquele animal com um único golpe. O Alan mal tem tempo de comemorar quando outro javali aparece, e de novo, uma das suas invocações intercepta, neutralizando a ameaça, sem que ele precise mover um dedo. Então ele pisca e toda a cena desaparece. Era só uma visão que ele estava tendo. Ele fecha os olhos mais uma vez, mergulha na sua reflexão, e 7 longos anos como servo, sem mentor, sem manual, só na tentativa, erro e esforço incansável passam ali. Tudo que ele aprendeu e descobriu sozinho, agora tudo começa a fazer muito mais sentido para ele. Cada tipo de invocação tem o seu propósito.
Tipos de insetos são ideais para enfraquecer inimigos. Tipos de grama oferecem cura. Tipos de pedra, especialidade na defesa. Tipos de ave se destacam no reconhecimento. Tipos de fera vão lidando com combate direto, entendeu? Juntos, todos eles formam uma equipe completa. Tudo o que o grupo tradicional precisa, que seria controlado por uma única pessoa, é o que ele tem. Essa é uma essência do verdadeiro poder de um invocador. E agora ele finalmente entende por que ele recebeu a habilidade de armazenamento. Não foi uma coisa aleatória. Ela existe porque ele precisa carregar um enorme suprimento de pedras mágicas para que seu exército consiga resistir. Eles exigem isso. E com essas criaturas, bichos o suficiente, né, à sua disposição, o Alan realmente acredita que um dia ele vai poder superar até mesmo o poder do Rei Demônio. Durante a reunião, o chefe da aldeia informa a todos que o barão demonstrou um grande interesse na recente sucesso das caçadas de javali. Por causa disso, ele agora deseja vir pessoalmente para assistir essas caçadas. Jaira ficou visivelmente irritado ao ouvir essa notícia aí de todos, e esse é o mesmo barão que desde o início exigiu um número absurdo de javalis abatidos. Agora ele quer vir assistir como se tudo não passasse de um espetáculo. Holden, no entanto, não parece incomodado com a ideia da visita do barão. Em vez disso, ele fica um pouco confuso sobre o motivo do Alan também ter sido chamado para essa reunião. O chefe explicou que já que o barão vai vir nessa reunião, ele quer que o Alan atue como seu guia. E o Alan, ele seria o responsável por apresentá-lo à vila, para poder entreter ele, né, usando algumas coisas que ele tem, explicando as caçadas, como são realizadas. E o Jaira não entende por que o Alan precisa assumir essa função, questionando esse chefe aí, ele não pede simplesmente que o seu próprio filho, Palomas, faça isso. Em resposta, o chefe explica que Palomas não é a pessoa mais adequada para tamanha responsabilidade. E ao ouvir dizer que foram ideias inteligentes do Alan que levaram ao recente sucesso das caçadas de javali, por isso ele acredita que o Alan seja a melhor escolha, a escolha perfeita para esse papel. Depois, ele pergunta diretamente ao Alan se ele estava disposto a aceitar essa tarefa. O Alan para por um momento para poder pensar e ele percebe que ele não se importa em agradar o barão pessoalmente. O que realmente importa é que ele liberta a família da servidão. Se continuarmos caçando javalis da maneira tradicional, levaria cerca de 10 anos para juntar dinheiro suficiente e elevar o seu status ao dos seus plebeus. No entanto, ele também se lembra de que o status social, às vezes, pode ser concedido somente pelo barão como recompensa, e com isso em mente, o Alan aceita servir o guia do barão. Alguns dias depois, o barão Granville, ele chega na cidade acompanhado da sua filha, Cecile. Cara, aí as coisas começaram, né? Eles são escoltados por Zenoff e por vários outros cavaleiros, chefe da aldeia recebe eles calorosamente, e pouco depois, todos entram para um jantar. Depois de conversa leve, o barão Granville, ele puxa o assunto da caçada dos javalis e pede desculpas ao chefe pela exigência repentina, né? E aquela toda pesada dos javalis e tudo mais, explicando que ele entende o quão difícil é atingir essa meta. Ele não teve muita escolha, porque as ordens veio diretamente do rei. E o chefe responde que ele entende a situação e que não guarda ressentimentos com nada disso. Quando começam a comer, todos comentam sobre como a comida estava deliciosa. Cecile ficou especialmente impressionada e pergunta que tipo de carne estava sendo servida. O Alan explica educadamente que se trata de carne de albargaron, que proveniente de um animal que ele mesmo caçou no dia anterior. Aproveitando o momento, o Alan se apresenta como guia do barão durante a visita e diz que é uma grande honra servi-lo. O barão se mostra impressionado com os modos do Alan, presumindo que ele seja filho do chefe, Doge e tudo mais. No entanto, o Doge ele chega, ele corrige explicando que o Alan na verdade é filho do Holden, que é um dos melhores caçadores de javalis da vila. O Zenoff, ele reconhece imediatamente o nome Holden e lembra que Alan, ele já tinha encontrado com ele no encontro anterior. Já o barão Granville, ele não os conhece e pergunta se o Holden já fez parte da cavalaria. Dodge explica que o Holden e a sua família são, na verdade, servos. Ao ouvir isso, Cecile se irrita, questionando como alguém como Alan foi autorizado a estar no mesmo recinto que eles. O barão a corrige imediatamente, de forma firme, dizendo que ela não deveria falar sobre ou com servos como se fossem animais. Percebendo o seu erro, Cecile aceita aquela repreensão e se desculpa com o pai. Ainda assim, ela continua lançando vários olhares hostis para o Alan, né, deixando os seus sentimentos ali bem claros. Deixando isso de lado, volta sua atenção para o Alan, diz que espera que ele esteja preparado para explicar como uma caçada vai acontecer no dia seguinte. Ele comenta que caçar 20 javalis é uma meta extremamente ambiciosa e acrescenta que se a tarefa se mostrar difícil demais para os servos, os cavaleiros vão intervir. Cecile então anuncia que também participaria da caçada, afirmando que quer ver um javali de perto. Ao ouvir o comentário anterior de Zenoff, Alan percebe que ele ainda duvida, né, da capacidade dos servos. E com calma, Alan afirma que 20 javalis não são um número alto para eles. Ele garante que não terão dificuldades em cumprir ali essa cota e que a caçada do dia seguinte vai servir como prova clara da sua habilidade. No dia seguinte, todos seguem para a floresta, onde a caçada seria realizada. O Alan, junto com o barão Granville e a sua comitiva,
e aí eles ficam todos lá sentados numa plataforma elevada, construída acima do solo, de onde eles podem observar toda a operação com segurança. Logo depois, os caçadores avançam para se preparar para começar. Um deles corre para dentro da floresta vestindo uma armadura leve, feita de chifres e pele de javali. Esse método é usado para atrair os animais para fora dos seus esconderijos. O cheiro e a aparência provocam os javalis, fazendo com que eles avancem disparada para fora das árvores ali. E assim que o javali surge, a equipe de defesa age rapidamente. Eles o cercam com escudos grossos e reforçados, limitando seus movimentos. O animal luta, mas ele não consegue romper a formação. Em seguida, a equipe de ataque avança, cravando as lanças no javali por vários ângulos diferentes, enfraquecendo eles com golpes preciosos e controlados. Depois de vários ataques bem executados agora, Holden deu um passo à frente e deu um golpe final, atravessando o pescoço do javali com a sua lança. O Barão Granville observa atentamente e fica visivelmente impressionado. Ele admite que não esperava tamanha coordenação e eficiência. De repente, a situação muda. 2 javalis ali surgem da floresta ao mesmo tempo. Zenoth, ao ver isso, assume que os caçadores seriam sobrepujados. Ana Lebron que prepara os cavaleiros para intervir. Antes que a ordem seja executada, Alan o interrompe calmamente. Ele explica que os caçadores treinaram especificamente para essa situação, como a que não tem motivo para se preocupar. Como Alan previu, os caçadores agem em torno desse pânico. Eles se dividem rapidamente em 2 grupos, repetem a mesma estratégia com disciplina e precisão. Cada grupo cerca o javali, restringe seus movimentos, ataca de forma coordenada e em poucos instantes os 2 animais já são derrotados. Cecile assiste toda aquela cena, mas o sangue e a violência se mostram intensos demais para ela e ela acaba desmaiando de choque. Pouco depois, os javalis são completamente abatidos. Granville avança e observa o local. Ele fez a contagem em silêncio e percebeu 3 javalis derrotados naquele momento. Então, ele comenta que ainda faltam 17 javalis para atingir a sua meta de 20. O Alan corrige calmamente, explicando que antes da chegada do Barão, eles já tinham abatido 7 javalis. Isso significa que restam só 10. Granville fica claramente impressionado. Ele começa a perceber que os aldeões são muito mais capazes do que ele imaginava inicialmente. Na verdade, passou até a pensar que talvez ele nem precise da ajuda dos cavaleiros para concluir a caçada. Com a caçada avançando, o Alan informa ao Barão que ele tem 2 pedidos. O primeiro deles, permissão para construir mais muros de escudos e tal, para poder apoiar essa caçada, né? E esses muros tinham se mostrado muito úteis. Com um número maior deles, seria possível proteger os caçadores e controlar os javalis com mais segurança. Para o seu segundo pedido, Alan solicitou a aquisição adequada e a distribuição de bebidas alcoólicas entre os cercos. Grannon apareceu ali, meio confuso ouvindo isso e tal. Bebidas alcoólicas não pareciam ter uma relação direta com a caça. O Alan então explicou o seu raciocínio de forma simples. Como cada vez que os javalis estavam sendo caçados na vila, agora eles tinham uma abundância de carne. Se os moradores continuassem a negociar apenas as carnes entre si, o valor dela acabaria caindo. Teria oferta de mais e demanda de menos, o que poderia levar a um colapso no mercado dentro da economia da vila. Só que, se o produto, como bebidas alcoólicas, fosse introduzido em trocas comerciais, isso criaria um equilíbrio. Daria aos moradores algo muito interessante, diferente de negociar. Ajudaria a estabilizar os preços. Além disso, galera, o álcool ajudaria a manter toda aquela moral dos caçadores depois de dias longos de perigo, né? Zenoth analisou os pedidos e considerou razoáveis. Granell também concordou que a lógica do Alan fazia muito sentido e disse que avaliaria os 2 pedidos de formas favoráveis. Em seguida, elogiou o Alan pelo seu desempenho durante a caçada, afirmando que ele demonstrou uma liderança e inteligência além da sua idade. Claro que, para ele, o Alan tinha um grande potencial para o futuro. Chegamos então na hora que Granville e o seu grupo partiram. Quando o Cecil montou no seu cavalo, olhou o Alan e disse que não deixaria os negócios do seu pai subirem a cabeça, isso saiu cavalgando para longe ali, para o lado de Sibajin, que era o mortomo, e o Alan apenas observou enquanto eles se afastavam e tal. E ele sentiu um alívio por ela finalmente ter ido embora, presumindo que aquela provavelmente seria a última vez que veria. Mais tarde naquele dia, Alan, Holden e Jaira foram convocados. Eles se ajoelharam diante de Granville, que se dirigiu a eles de forma solene. Ele os elogiou pelo desempenho excepcional durante a caçada, afirmando que a coordenação e a disciplina demonstradas por eles eram dignas de reconhecimento. E por conta desse sucesso alcançado, Granville decidiu elevar as suas famílias ali do status de servos para plebeus. Ouvindo isso, o Alan mal conseguia conter a alegria, porque ao longo de 8 anos ele tinha sonhado com aquele momento. E ele se tornou um plebeu, e isso significa liberdade, significa oportunidade, significa que ele não estaria mais preso às limitações da vida do servo. Finalmente ele teria permissão para viajar além da vila. Somente ele já tinha decidido para onde ele iria primeiro, as montanhas do Dragão Branco. Seu objetivo ali seria caçar dragões. Esse sonho vivia dentro dele há muitos anos.
Granville então explicou outros assuntos. O rei pretendia usar aquela vila como exemplo para o restante do reino, e por isso ele acabou solicitando uma explicação completa de como as caçadas aos javalis tinham começado. Ouvindo isso, a expressão de Holden se fechou imediatamente. Ele começou a explicar com cuidado que aquele era um assunto complicado, doloroso para o Holden, e perguntou se poderia falar no seu lugar. Granville concordou sem objeções, e Jaira começou a relatar a história. 13 anos atrás, cerca de 100 servos das vilas vizinhas vieram para aquela terra parte de um decreto e recuperação que ordenava o desenvolvimento das terras não utilizadas. O grupo ele trabalhou muito duro por 6 meses. Eles derrubaram as florestas, eles prepararam o solo e plantaram as colheitas. Aos poucos, seus esforços começaram a dar mais frutos. O campo começou a crescer bem. O futuro parecia promissor, então o desastre aconteceu. Um javali gigantesco apareceu do nada sem aviso, atravessou os campos em disparada, destruiu plantações que tinham levado meses para crescer, toda a colheita foi arruinada e a perda foi devastadora. Os moradores caíram em profundo desespero. Nesse momento de total desesperança que Holden propôs uma ideia ousada. Em vez de viver com medo dos javalis, eles deveriam caçá-los. Naquela época não possuíam armas adequadas nem ferramentas avançadas, mas mesmo assim reuniram o que tinham e se prepararam. Com o trabalho em equipe agora, determinação, eles conseguiram matar o seu primeiro javali. E depois de ouvir toda a história, se perguntou ali por que o Holden tinha sido tão relutante em compartilhar ela. Do ponto de vista dele, era uma história de coragem, de perseverança, algo que o Holden deveria se orgulhar. Jaira explicou calmamente que durante aquela primeira caçada, um dos seus companheiros tinha morrido. A memória dessa perda ainda pesava muito sobre Holden. Ele disse que já tinha falado muitas vezes para o Holden não se culpar, mas ele se recusava a abandonar todo aquele sentimento de culpa. Granville, ele entendeu e pediu desculpas por ter trazido à tona uma lembrança tão dolorosa. Para compensar, ele decidiu oferecer uma recompensa a Holden. Disse que ele poderia fazer um pedido, qualquer pedido que fosse, e ele o atenderia. Quando Alan ouviu isso, ele se sentiu animado. Aquilo parecia uma oportunidade extra. Ele imaginou que Holden pediria algo simples, como uma bebida alcoólica para a vila ou algo do tipo. Só que Holden fez um pedido diferente. Ele pediu a Granville permitindo que o Alan trabalhasse na sua propriedade. No instante que ele ouviu isso, o coração do Alan afundou. Aquilo não era o que ele queria. Se passasse seus dias fazendo tarefas na propriedade, nunca teria chance de perseguir o sonho de conhecer o mundo exterior. E ficar preso a esse trabalho só atrasaria a vida dele. Antes que o Alan pudesse reagir, Granville disse que ele era talentoso demais para trabalhar apenas como um simples operário. E, em vez disso, propôs ao Alan que se tornasse um criado pessoal da família Granville, servindo diretamente à família, vivendo dentro da residência deles. O Holden ficou atônito. Receber essa oferta era uma grande honra, significava confiança e reconhecimento. Alan não só trabalharia na propriedade, ele faria parte da casa. Cecil, no entanto, não parecia nada satisfeita ouvindo isso. Era evidente que ela não aprovava essa ideia. A mente do Alan acelerou enquanto ele tentava encontrar uma forma de recusar. Ele não queria abrir mão da sua liberdade ainda assim, mas ao olhar o rosto do seu pai, vendo o orgulho e a felicidade estampados ali, ele hesitou. Aquilo significava um futuro melhor para sua família. No final, o Alan decidiu aceitar. No dia seguinte, os preparativos foram feitos, partida rumo à propriedade do barão também foi feita, a vila inteira se reuniu para se despedir. Muitos estavam tristes, especialmente seu irmão, Mesh, que chorou na frente de todo mundo e disse que sentiria sua falta. Sua irmã Milo, né, que era muito mais jovem, que ainda era jovem demais para entender completamente o que estava acontecendo, então ficou quieta ali, calma no lugar dela. Karina também ficou abalada com a partida, né? Para se despedirem à sua maneira, eles decidiram realizar um último duelo, como costumavam fazer. Os moradores formaram um círculo e observavam atentamente. À medida que o duelo avançava, algo incomum começou a chamar a atenção de todos. Alan estava pouco a pouco ganhando vantagem. Normalmente Karina era a lutadora mais forte e quase sempre vencia. O motivo dessa mudança era algo que o Alan tinha mantido em segredo. Ele usou 20 pedras mágicas para criar um falcão. E essa criação, ela aumentou drasticamente a sua agilidade. Agora ele estava mais rápido e preciso do que antes. Esse aumento de habilidade permitiu que ele se igualasse e até superasse Karina durante o duelo. No final, o Alan venceu. Só que ele não reivindicou a vitória completa. Ele chamou o resultado de empate e disse que resolveria isso adequadamente na próxima vez que eles se encontrassem. Ela sorriu com isso e pareceu reconfortada com as suas palavras. Depois do duelo, Togora, ele apareceu, se aproximou lá do Alan, né, sem dizer muita coisa, e entregou uma adaga como presente de despedida. Togora claramente não queria demonstrar suas emoções, evitou contato visual e se afastou rapidamente depois de entregá-la. Por fim, chegou a hora de partir, agora que as coisas ficaram pesadas. A vila inteira se reuniu e Alan caminhava ao lado de seus pais em direção à saída. Seus pais o lembraram de que ele era uma pessoa muito esforçada, ele era uma pessoa capaz, e disseram para ele não se esforçar demais mesmo assim. Eles o aconselharam a pedir ajuda quando necessário e cuidar de si mesmo. Ao chegarem aos portões da vila, seus pais se despediram com um breve adeus. Mas não teve nenhum discurso. O significado estava claro nas suas expressões. O Alan entrou na carruagem do barão e quando ela começou a se afastar da vila, ele olhou para trás uma última vez.
As casas de familiares ali, o campo, as pessoas, tudo que moldaram a sua vida foram ficando cada vez mais distantes. A única lágrima escorreu do rosto dele, mas não só por tristeza, também por alívio e por determinação. Ele entendeu que deixar a vila não era o fim, era mais um passo adiante nessa nova vida que ele quer levar. E esse, galera, foi o episódio 6. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, capricha no like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para não perder mais nada dessa nova jornada do nosso querido Alan. Eu vou ficando por aqui, mas o Alan segue sua jornada firme. Logo, logo a gente vê mais, hein? Aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!